Olá pessoal, aqui é o professor Jalbert falando, com mais uma aula do curso de Eletricidade e Magnetismo. E hoje a gente vai utilizar o potencial elétrico para explicar o poder das pontas, tá legal? Então, para explicar o poder das pontas, a gente vai utilizar esse exemplozinho aqui, em que a gente tem duas esferas, né? Uma esfera com raio R1 e carga Q1, e uma esfera com raio R2 e carga Q2, em que o raio da esfera 1 é menor do que o raio da esfera 2, tá legal? Né? Por esse desenho aqui, nós podemos fazer uma analogia a este outro desenho aqui, que representa um condutor, né? Em que nós podemos aproximar essa extremidade da esquerda por essa pequena esfera aqui, pela esfera de raio R1, e a extremidade da direita nós podemos aproximar pela esfera de raio R2, né? Então, se essas duas esferas elas estão conectadas, né? O potencial da esfera de raio R1 ele vai ser igual ao potencial da esfera de raio R2. Então, qual é o potencial na esfera? Bom, na esfera de raio R1 você vai ter a constante de Coulomb vezes a carga dela dividido pelo seu raio, que é R1, sendo igual a constante de Coulomb multiplicado pela carga 2 dividido pelo raio da esfera de raio R2. Né? Essas constantes se cancelam e você vai ter no final das contas isso aqui, né? A carga 1 sobre a carga 2 sendo igual a R1 sobre R2. E aí o que é que acontece, né? Por essa relação de cargas, eu posso também determinar a densidade superficial de cargas nessas esferas, né? Sigma 1 sobre sigma 2. Então, quem é sigma 1? É a relação entre a carga Q1 e a área da esfera de raio R1, que vale 4πr1 ao quadrado. E sigma 2 vale Q2 dividido por 4π vezes o raio da esfera 2 ao quadrado. E aí o que é que acontece, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Sigma 1 sobre sigma 2. 4π cancela com 4π. Isso aqui vai ficar Q1 sobre Q2 multiplicado por R2 ao quadrado dividido por R1 ao quadrado. Tá legal? Quem é Q1 sobre Q2? Q1 sobre Q2 vale R1 sobre R2. Então, sigma 1 sobre sigma 2 vai valer R1 sobre R2, que é Q1 sobre Q2, multiplicado por R2 ao quadrado dividido por R1 ao quadrado. R2 cancela com esse R2 aqui, R1 cancela com esse R1 aqui. Isso aqui vai implicar para a gente, então, que sigma 1 sobre sigma 2 vai ser igual a R2 sobre R1. O que é que esse resultado diz para a gente? Diz o seguinte, que a densidade superficial de cargas ela é inversamente proporcional ao raio da sua esfera, né? Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que eu tenho uma maior densidade superficial de cargas na esfera de raio R1 do que na esfera de raio R2. Então, nesse condutor aqui, em que, mais uma vez, eu fiz uma aproximação, né? Fazendo uma aproximação dessa esfera de raio R1 nessa extremidade da esquerda
e dessa esfera de raio R2 na extremidade da direita, eu teria uma maior densidade de cargas desse lado esquerdo da esfera do que no lado direito da sua esfera, né? Em que eu digo esfera porque eu estou representando aqui, fazendo uma analogia de duas esferas, uma esfera de raio R1, uma esfera de raio R2 aqui na direita, em que isso aqui é um condutor, né? Isso aqui é um condutor, tá certo? Então é só para mostrar que eu tenho uma maior densidade de cargas nessa região com um menor raio do que com a região de maior raio. Então percebam que eu tenho uma maior densidade de cargas na ponta desse condutor. E esse é o poder das pontas, em que nas pontas eu tenho uma maior densidade de cargas devido à característica de ponta da região, né? Que se aproximarmos a região por uma pequena esfera, ela vai apresentar uma maior densidade de cargas distribuídas nessa superfície. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito, espero que tenham gostado dessa aula. Caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. Não deixa de curtir a nossa página do Facebook e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Diz pra gente também o que é que você achou dessa aula, o que é que tá achando do conteúdo que a gente está postando. Isso é muito importante pra gente, isso motiva a gente a estar continuando com esse trabalho. Desejo bons estudos para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula.